vamos lá. Vamos falar do pacotão da política agora, de ontem em Brasília? Ó, seguinte, eu começo falando rapidamente sobre a Câmara Federal, deputados federais, com 464 votos, votação recorde, Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados. O recorde anterior pertencia aos ex-presidentes da Câmara, João Paulo Cunha, do PT, em 2003, e Ibsen Pinheiro, do PMDB, em 1991. Ambos fizeram 434 votos, mas eram candidatos únicos. E o Arthur Lira ontem derrotou o Chico Alencar, que teve 21 votos, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e o Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, que teve 19 votos. E eu não entendi isso aqui. Deputados federais eleitos pelo povo votarem em branco. Não consigo entender. Tinham opções de todos os lados aqui, me parece. Direita, de esquerda e de centro. Então, inclusive, votar em branco. Votar em branco para deputado é estranho. A população, ok, normal. Mas deputado, esquisito. Vamos lá, mas um que é importante de verdade ontem, que é o cabo de guerra entre Lula e Bolsonaro, que continua. É um terceiro turno, digamos assim. O Rodrigo Pacheco venceu o candidato da oposição, Rogério Marinho, que também era o candidato do ex-presidente Bolsonaro, por 49 votos a 32. E ele continua sendo o presidente do Senado. O Pacheco, no seu discurso, ele pediu união, defendeu a pacificação do país. Vou abrir aspas aqui para um trechinho do Rodrigo Pacheco. Pacificação não significa se calar diante de atos golpistas. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas é um só. É isso que falou o Rodrigo Pacheco, assim que foi eleito. Uma contagem bastante interessante dos votos. Eles estavam voto manual, auditável, impresso lá no Senado. Chamou muita atenção porque aquela votação ali vai falando os nomes e alguém ia gritando lá com quantos votos estavam. Muito interessante. Ali, se você pôde acompanhar, você percebeu, está divertido acima de tudo. Câmera em cima, assim? Foi bem bacana, foi bem bacana. Teve um tempo até que quando estava o Pacheco com 40 votos, alguém gritou, vamos fazer aqui um intervalo de 20 minutos. Eu ouvi essa também. Foi muito interessante. Vamos lá, eu vou começar com você, Kim Rafael. O Sérgio Moro esteve por lá, declarou voto no Marinho, e depois saiu atrás do Rodrigo Pacheco, desesperadamente lá pelo plenário, cutucando as costas do Pacheco para cumprimentá-lo, querendo fazer ali a questão da boa vizinhança. Mas o Lula sai fortalecido dessa votação ou tá tudo na mesma? Olha, talvez seja um juízo de valor que eu gostaria de deixar futuramente para falar mais sobre isso. Até porque o Pacheco e o Lira, eles foram apoiados pelo Bolsonaro na primeira eleição. Então, nada mais justo que essa reeleição ganhar mais força com o atual governo. Não achava realmente que o Marinho iria ganhar, apesar que ele teve votos consideráveis, e é importante frisar isso. Ou seja, tem senadores ali dentro daquela casa e que se preocupa com algumas pautas prioritárias que um presidente deveria, pelo menos, se submeter, que é com relação, como a gente sempre vem falando aqui, aos limites do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que entender que ele tem limites, limites, ele não pode ultrapassar os limites. Então, o único órgão capaz de fazer com que o STF cumpra os limites é o próprio Senado Federal. Então, tirando isso, nós vimos ali toda essa questão relacionada aí também ao Sérgio Moro, como você colocou. Acho que é uma questão republicana, você tem que realmente, você vai depender desse presidente durante os 2 anos, você tem que ter querendo ou não, um relacionamento, não tão íntimo, mas um relacionamento pelo menos de respeito. Foi lá cumprimentar como qualquer outro, acho que não dá para achar algo nesse ovo aí, que não tem nada a ver. Acho interessante o que aconteceu na Câmara, porque além dos petistas, também os bolsonaristas, que se dizem bolsonaristas, votaram para o Lira na sua reeleição. Então, a gente vai ver tudo acontecer esse ano. E tenho certeza que o meu juízo de valor quanto à existência desses 2 presidentes aí nas casas vai ser no decorrer do ano realmente, para ver os trabalhos. A gente vai ver hoje as comissões, a comissão não, a mesa diretora ali, a diretiva ali das casas que serão formadas e eleitas hoje. E então hoje também vai ter uma questão muito importante para a gente ficar atento, e é importante o cidadão ficar com esse conhecimento aí. Professor Jorge, o Arthur Lira sai grandão, o Pacheco vence.
O Lula vai ter refresco com a eleição do Pacheco? O Paulo, alguns detalhes de do período democrático da eleição de presidentes, né, da Câmara, o Arthur Lira obteve aí a maior votação histórica. Tá? Isso aí é bem importante, 464 votos. Isso é uma referência aí para esse período democrático. Tanto Lira quanto Pacheco foram muito claros na defesa da democracia. E você citou uma parte do discurso do Pacheco, e eu gostaria de lembrar uma outra fração, um outro pedaço que me chamou muito a atenção e talvez tenha sido a fonte, a base pela qual ele ganhou. Ele disse que a polarização tóxica precisa ser erradicada de nosso país. Acontecimentos como os ocorridos no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, e todos sabemos essa tragédia, essa tentativa de golpe frustrado, não podem e não vão se repetir. Os brasileiros, e aí um detalhe finalizando, os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente. Precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Então está aí, muito claro a vitória. E creio que Marinho não obteve mais votos porque entrou na campanha dele duas pessoas que realmente não quer ver por perto. Um, que está lá em Miami, e uma outra pessoa que foi para fazer um jantar e que compareceu ontem aí, sem nada a ver com a história, no Senado. Me parece que Bolsonaro está cada vez mais distante deste país e os bolsonaristas radicais estão sendo distanciados por todos os políticos sérios deste Brasil. Assim vai ficar somente alguns que falam bolsonarices.